Marcos capítulo 16. Vamos ler só apenas 2 versículos para nós meditar mais um pouco na sua palavra. Versículo 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É através desses versículos, amados ouvintes, que estamos nessa noite, né, aqui nessa residência, como também aqui nesse assentamento, cumprindo esse mandamento do Senhor Jesus Cristo. Não somente isso, Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele, no capítulo 4, ele diz: "Crie, por isso falei. Né? Nós cremos, por isso estamos falando, estamos testemunhando, estamos confessando e estamos levando a palavra a todos aqueles que ouvem e queiram ouvir essa palavra. Palavra essa maravilhosa, né? Que pode muito mais abundante do que nós pensamos ou imaginamos. Mas como compreender esse texto em que o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem crê não será condenado. Em que momento Jesus Cristo disse isso? Né? Jesus Cristo, ele quando aparece aos 11, tendo visto que Tomé não estava, ele diz isso. Né? O versículo 14 diz: finalmente apareceu aos 11. E Jesus disse isso. Né? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Mas, para nós compreender melhor essa história, né? Pois nós não estamos aqui por um acaso, nós não fomos feitos por acaso. Tudo tem um começo, como também tudo tem um fim. E para chegar na palavra que nós temos lido, é necessário a gente voltar um pouco. Pois a Bíblia Sagrada diz que Deus, quando faz os céus e a terra, tendo em vista que um dos seus anjos, o querubim, chamado Lúcifer, um que era, segundo a Bíblia, formoso, boa aparência, estava ali ao lado de Deus. Mas no livro de Ezequiel, no capítulo 28, vai dar algumas características desse anjo, desse querubim. E a gente vai entender melhor por que isso. Ezequiel 28 diz: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava no meio das pedras afogueadas, e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Versículo 10 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa de teu resplendor. Por terra te lancei. Esse versículo que os irmãos e os amados ouvintes venham também não se esquecer. Versículo 13 do livro de Ezequiel, do capítulo 28. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Então, por causa disso, amados ouvintes, esse querubim ele foi lançado do céu. O Senhor Jesus Cristo, na oportunidade que ele estava na terra, ele disse que viu esse querubim cair como um raio. E tendo visto que esse querubim pecou lá no céu, e Deus fez com que ele descesse para a terra, Deus traça um projeto, porque através da sua queda, Deus sabia que havia uma desobediência, e que através da desobediência ia passar a todos os homens, e que através dessa desobediência do casal ao qual Deus iria fazer, vinha o pecado. E a Bíblia vai dizer que a consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Olha o que diz Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e repreensíveis diante dele em amor. Né? Aqui nós ficamos conhecidos que, mesmo antes da fundação da terra, né, mesmo depois de o diabo ter caído, mas Deus já tinha nos escolhido para ser filhos dele, né? Ovelhas do seu pasto, povo seu escolhido, como disse o salmista no Salmo 100, versículo 2. Mas antes mesmo da fundação da terra, Deus já tinha nos escolhido, Deus já tinha trazido esse propósito, né, para que hoje a gente pudesse estar aqui falando do seu amor, falando da sua grandeza, como também anunciar a sua salvação. Pensando nisso, amados ouvintes, aí vem a eleição de Deus através de Jesus Cristo, eleição a qual nós fazemos parte. É por isso que o evangelista João, no capítulo 1, no versículo 13, diz: mas todos quanto recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram da carne nem do sangue, mas que creu no nome de Jesus Cristo, seu Filho. Quando chegamos em Gênesis, capítulo 1, o primeiro livro, e o versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sob a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era a terra antigamente. Né? Mas quando a gente começa a ler os versículos posteriores, ou seja, mais adiante, vai dizer que Deus faz o sol, vai dizer que Deus faz a lua, vai dizer que Deus faz a separação das águas, traz a terra, vai dizer que Deus faz os animais, vai dizer que Deus fez o homem, e o homem quem chama os animais e dá o nome a cada um. Esse homem chamado Adão. Adão está ali com os animais e diz: tu vai se chamar vaca, tu vai se chamar boi. E Adão começa a colocar o nome aos animais. Mas Deus viu que Adão necessitava de uma companheira e coloca Eva. Faz Eva da sua costela e coloca ali no jardim do Éden. E Deus disse: de todo fruto podeis comer, mas do fruto que está no meio do jardim não comereis, porque no dia que tu comeres, certamente morrerás. Mas olha o que eu disse anteriormente. Ezequiel 28:13 diz o quê? Que o querubim, né, Lúcifer, esteve no Éden. E uma vez ele estando no Éden, ele enganou a mulher, enganou o homem, e ambos vieram comer o fruto proibido, ao qual o Senhor disse que não era para eles comer. E eles comeram. E aí veio a desobediência. E como veio a desobediência, veio o pecado. O pecado foi fruto da desobediência. Aí Paulo vai dizer que por onde entrou o pecado, entrou a morte. Que o homem não era para morrer. O homem foi criado para viver eternamente. Mas através da desobediência veio o pecado, e o salário do pecado, Paulo vai dizer que é a morte. Isso foi o castigo. O homem não era para trabalhar arduamente como trabalha hoje. O homem não foi criado por isso. A mulher não foi criada para, quando dá a luz, ter as dores que tem hoje. Mas foi consequência do pecado, a Bíblia Sagrada diz. Foi por isso e por outras coisas que é consequência da queda do homem. É tanto que a Bíblia diz que, como por um entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos, por isso que todos pecaram. E isso é também uma razão para a gente estar aqui. Pois a Bíblia, a própria Bíblia diz que a humanidade está diante de Deus separada. E por isso que é necessário a gente que é conhecedor da Bíblia Sagrada a mostrar a palavra de Deus, e como o irmão Marval disse, o homem fazer sua decisão diante de Deus, entregando a sua vida, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador, e passando a viver segundo a palavra de Deus para chegar no céu. Né? É necessário isso. Enquanto o homem não reconhece que necessita de Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não passa a confessar, está separado diante de Deus. É o que a Bíblia Sagrada diz. A humanidade hoje, quando a gente olha para os noticiários, olha para nosso município, o nosso estado, a nossa nação, pode ver que a humanidade está distante diante de Deus. É tanto que o nosso cenário não é diferente. É violência, morte, destruição.
e só outros pontos críticos. Por quê? Porque está afastado diante de Deus. Quando o homem está em comunhão com Deus, tudo melhora. Melhora a saúde, melhora a abundância, melhora o emprego, melhora tudo. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê isso. E que quando a nação estava adorando a Deus, estava diante de Deus, Deus estava prosperando, não faltava nada. Não faltava nada. Mesmo as pessoas no deserto, mas Deus estava sempre providenciando. Mas amigos, com a queda do homem vem a morte física. E é interessante que Paulo, quando escreve em Romanos, como eu já falei aqui, ele descreve bem isso. No livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer, como eu falei no versículo 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Aí diz, por isso que todos pecaram, porque Adão desobedeceu. Por isso que o pecado passou a todos. E mais na frente, Paulo ainda vai continuar falando, pois através disso a humanidade não tinha esperança, estava perdida, pois a morte tinha entrado no mundo. E como tirar a morte? Como voltar diante de Deus? Aí no mesmo livro, no versículo 16, vai dizer, e não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, que veio o juízo de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, ou seja, Adão, a morte reinou por esse, muito mais o que recebe a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. E quem é esse? Jesus Cristo. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu São João no capítulo 10, ele diz, ora, aquele querubim que está lá no céu, que pecou, que fez o homem pecou, João vai dizer, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e essa vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele ainda vai continuar dizendo, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, é o que eu venho dizendo, se pelo Adão veio a morte por consequência do pecado, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores por Adão. Né? É tanto que quando Paulo no versículo 2 diz, por um só, porque um pecou, o pecado passou a todos, que Adão era o representante da humanidade, era e é. Né? Mas a Bíblia diz aqui, muitos foram feitos pecadores por Adão. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos, este Jesus Cristo. Aquele ao qual Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz que não teve usurpação. Ou seja, Jesus Cristo ele não quis ser igual a Deus, ele não quis se colocar acima de Deus. Ele aniquilou-se, tirando toda a sua, os seus benefícios, e veio na terra, sofreu o que ele passou por nós. A Bíblia diz que ele foi moído, chicoteado, pisado, né? Os carrascos que açoitavam ele com chicote, que tinha umas pontas que quando pegava os pedaços de carne saía, né? Mas a Bíblia diz que por causa disso ele levou as nossas iniquidades e as nossas dores por obediência, porque era necessário através de um homem justo que viesse a redenção, e essa redenção veio através de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. É tanto que o profeta messiânico Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque tudo que ele passou foi para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E não somente isso, amados ouvintes, irmãos, através disso vem uma esperança de vida, pois a partir daquele momento, a partir da queda em que não tinha mais solução, tendo em vista que a morte passou a todos, mas mesmo ali Deus sabendo que a morte ia passar a todos e que homens não iam ter condição de voltar a ele, que obras não seria suficiente para pagar o preço,
Jesus Cristo, mesmo no Éden, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, ele vai fazer uma promessa de um Redentor. E se a gente for analisar, a gente vai ver isso. Mas eu quero ler só uma referência de Mateus, capítulo 1, em que o evangelista Mateus narra essas histórias. Mas, melhor dizendo, o profeta messiânico Isaías, no capítulo 6, versículo 16, se não fala a memória, diz: e um filho nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Príncipe da Paz, em que o profeta Isaías anuncia o nascimento de Jesus Cristo, aquele que viria para morrer na cruz e dar vida a todos os quanto cresce e crê no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O evangelista Mateus, no capítulo 1, ele vai dizer: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é a promessa do Redentor, daquele que ia nascer de uma virgem chamada Maria, mas que através dele ia vir a salvação. E a Bíblia Sagrada narra que ela ia dar à luz. O profeta Isaías, ele já anuncia isso no capítulo 6, versículo 16, que ia nascer um menino, né? E ele ia ser maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, e que ele ia salvar o seu povo do seu pecado, não somente o povo, a humanidade, porque essa é a vontade de Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, pois só há um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, aquele que pode mudar a vida e também dar salvação e trazer a solução para esse mundo. Pois a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está caído, está deitado no maligno. As coisas a cada dia vai piorando, né? Vai se complicando mais ainda. Dias atuais aí, dias bem posteriores, o que a gente mais vê é a notícia de uma família sobre o homem que ele, segundo algumas informações, ele matou a esposa, matou os filhos, depois se matou. Isso é coisa terrível, né? É o que a Bíblia diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E não somente isso, outras coisas. O Brasil hoje passa por uma crise horrível, e só tem um que pode mudar essa história, e esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas para isso é necessário o homem se voltar até Deus. É tanto que o meu irmão de Jesus Cristo, chamado Tiago, ele diz: chegais a Deus e Deus chegará a vós. E muitas pessoas até ignoram: por que Deus não faz isso? Deus não poderia interferir nisso? Poderia. Mas no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 21, se eu não me engano, a Bíblia diz que Deus está à porta. Está a porta batendo. Se o homem abrir a porta do seu coração, ele abrir a porta do seu coração, ele entra e faz morada, e ali fica aquela harmonia. O que eu quero dizer é que Deus quer fazer milagre, quer fazer maravilha, quer transformar, quer abençoar, mas o homem não quer. O homem não quer. A Bíblia diz, isso é tão tremendo, que a Bíblia diz que na geração de Noé, os pensamentos do homem eram só mal continuamente, era só mal, o homem só pensava em fazer o mal. Isso era da natureza do homem. E hoje não é diferente. O homem só está procurando fazer o mal, só procurando fazer as coisas que não agradam. Mas a vontade de Deus é abençoar. A vontade de Deus é dar vida em abundância. Mas é o homem que não quer chegar até a Deus. Mas vamos encerrar, irmãos. E Deus, conhecedor de todas as coisas, sabendo que reis, profetas, juízes, ele anuncia o nascimento do seu Filho Jesus Cristo, aquele que através dele o homem tem a salvação. E pensando nisso, ele usando diversos homens, ao quais o nosso irmão Marival falou aqui, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que não somente viveram pregando a palavra de Deus, anunciando essa palavra, homens como Moisés, Davi, entre outros, como cerca de 40 homens que fizeram a Bíblia Sagrada, escreveram a Bíblia Sagrada, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E eu acrescento que não foi somente esses homens, pois a Bíblia diz que o próprio Deus fez também os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Ele anuncia o nascimento de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nasce,
Aí o profeta João Batista já anunciando a vinda de Jesus Cristo, já preparando o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Quando ele está pregando, certa vez ele vê Jesus vindo adiante dele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Deus já começa a usar os seus profetas, já começa a usar os seus servos para proclamar redenção, proclamar salvação através de um que ia nascer, e esse Jesus Cristo, e através de João Batista, Deus já começa a anunciar a vinda de Jesus Cristo, e João Batista começa a anunciar, e Jesus começa fazer o seu ministério, começa pregando, tanto que o mesmo evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo 14, ele diz que Jesus Cristo começa o seu ministério dizendo que o tempo está cumprindo e o reino de Deus é chegado, e Jesus Cristo disse: arrependei-vos e crede no evangelho. O que é evangelho? Boas novas de salvação, é notícia. E Jesus Cristo começa o ministério. Jesus Cristo começa a curar. Tanto que a Bíblia diz que Jesus Cristo passando por um canto de uma mulher que fazia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo e não resolvia seu problema. E a cada dia ia de mal a pior. Mas aquela mulher ouve falar que Jesus Cristo curava e fazia muitas maravilhas e milagres. E aquela mulher, com fé, ela vai após a Jesus Cristo e consegue tocar na orla de Jesus, ou seja, na roupa de Jesus. E a partir daquele momento ela é curada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, Jesus continua o seu ministério. A Bíblia diz que um cego, ele ouvindo falar das coisas que Jesus fazia, ele vai adiante de Jesus e fica gritando, e muitos repreendiam para que o cego não interferisse naquela caminhada. Mas Jesus manda chamar o cego, e quando chama o cego, pergunta o que o cego quer que Jesus faça com ele. Ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: veja, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois disso, irmão, Jesus Cristo é preso. Ele é preso, levado ao tribunal, condenado, morre na cruz. E a partir do momento que morre na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, como ele tinha dito que ia ressuscitar. E ele passa 40 dias dando as instruções, as quais nós lemos nessa noite. Né? Pois após ele selecionar 12 discípulos para estar com ele, para onde ele fosse, os discípulos estivessem com ele, ele aparece a 11, na ocasião Tomé não estava. E ele fala as palavras quais aqui nós falamos, em que ele diz: ir por todo mundo, pregai esse evangelho. Ou seja, pregai o que ele viveu, o que ele falou, o que Deus anunciou através de seus servos. E o que ele anunciou é exatamente o que nós estamos falando. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu criei, por isso falei. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós cremos, por isso estamos falando, confessando e testificando do Filho de Deus. E alguns dos seus profetas e os seus discípulos, quando o evangelista Lucas resiste em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, ele vai dizer que nenhum outro há salvação debaixo do céu, em cima da terra, a não ser na pessoa de Jesus Cristo, esse o qual eu tenho falado. E o profeta Paulo, quando ele conhecedor disso, antes perseguia a igreja, e quando se converte, tem um encontro com Jesus, fica cego por alguns dias, depois passa a ver, se converte, ele começa a escrever cartas para algumas igrejas, para alguns irmãos, e ele escrevendo a sua carta para um jovem pastor chamado Tito, ele vai dizer que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né? E essa graça de Deus é o que o nosso irmão Adi leu nessa noite, em que Deus amou o mundo de uma tal maneira em que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. E João, compreendendo isso, ele vai dizer, né, ele resiste às palavras de Jesus Cristo, como Marival leu aqui, em que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E João também não só relata essas palavras de Jesus, ele também relata em um momento que Jesus está, no capítulo 10, em que Jesus diz: eu sou a porta, né? E aquele que entrar por mim salvar-se-á e encontrará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A porta, né? A porta que leva o homem para o céu. Como Paulo diz que ele é o mediador
Só um mediador entre Deus e os homens. É tanto que Jesus Cristo, quando escreve, como João relata, no capítulo 15, versículo 16 de João, ele diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi para que vardes e dê fruto. E tudo em que pedir em meu nome, o meu Pai conceda. Ele falando de Deus. Então é necessário a gente pedir através de Jesus Cristo as coisas a Deus, para Deus nos conceder. Como Paulo disse, se ele é o mediador, se ele é a ponte para chegar até Deus, é através dele como tem a salvação. Não é à toa que a Bíblia Sagrada contém essa referência e os seus servos registraram e nós temos lendo. Para encerrar, amigos ouvintes da palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que João registrou a respeito de Jesus Cristo. Olha o que Jesus Cristo disse. João 5, 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrar em condenação, mas passou da morte para a vida. Né? Quem ouve e crê naquele que me enviou, ou seja, crê em Deus. Não é à toa que o mesmo Evangelho disse, escrevendo as palavras de Jesus, ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Jesus Cristo, quando ele ressuscita, ele dando as últimas instruções aos discípulos, ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para onde eu estiver, vós estejais também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui Jesus diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, ou seja, o que eu estou falando aqui através da Bíblia Sagrada, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí o apóstolo Paulo, conhecedores dessas palavras, ele escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão. Para encerrar, o evangelista Mateus, ele também por dentro dessas palavras, ele diz no capítulo 10, versículo 32 e 33: portanto, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas o que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. O salmista no Salmo 37, 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Diante de tudo que já foi aqui exposto da palavra do Senhor, nós vamos ler apenas os versículos 9 e 10 do Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 19, que diz: e disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos irmãos, seu Francisco, esposa, quem agradecemos por esta oportunidade a nós concedida nesta noite. Nós estamos agradecendo, né, por tudo, pelo Senhor, pela Senhora, que desde o primeiro domingo que os jovens vieram aqui, se prontificaram. Nós pretendíamos vir, na outra semana não foi possível, e hoje de manhã estivemos aqui para confirmar, e eles de pronto disseram dar certo. Queremos agradecer. Verdade que esperávamos mais irmãos, não foi possível, mas desde já agradecemos, né? E como disse o irmão Marival, dentro do possível ainda queremos vir outras vezes, e sempre que possível a gente vem de uma forma antecipada para combinar. Convidamos irmãos e todos para de pé
Agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de aqui estarmos e vamos orar agradecendo com o nosso irmão Marival. Novamente, meus irmãos, na paz do Senhor, né, irmão? Graças a Deus. O trabalho foi feito, né, na casa do nosso irmão Francisco. E em breve a gente vem, né, irmão? Que talvez uns 30 dias, né, irmão? É? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós queremos te agradecer por tudo. Que o Senhor chegue abençoando esta casa, esse casal de pessoas boas, meu Deus, que deu pra gente pegar até o Evangelho aqui, Senhor Jesus Cristo. Abençoa essa comunidade, vem salvando a alma para o teu reino, Senhor Jesus Cristo. Que leve a cada um em paz para sua casa, meu Deus, em nome de Deus, da noite de paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.